falar de Legend of Zelda. Tem um universo inteiro dentro desse jogo. Hoje é difícil de entender o avanço que o primeiro Zelda representou, mas tenta imaginar, era 1986 e a gente ainda estava acostumado com jogos como esse aqui, que eram restritos a apenas uma tela. A ideia de um jogo como um mundo a ser explorado era nova e era fascinante para qualquer criança ou adulto com imaginação. This is my daughter Zelda Ray Williams. From what I've been told, they were playing Zelda when my mom was pregnant with me. I bought one of the first Nintendo systems and brought that home with a very large TV and set it up. It was Zelda, and it was amazing because it's addicting. I was playing it for hours and hours and hours and hours. You're lucky you're not named Mario or Luigi. O primeiro jogo da série começa sem explicação nenhuma. Você é esse carinha solto num mapa enorme e você pode explorar esse mapa do jeito que você achar melhor. Claro que o melhor que você pode fazer é começar entrando nessa caverna, porque aqui tem esse velhinho que te dá uma espada e te diz uma frase que você nunca mais vai esquecer. Mas você não é obrigado. Aliás, nesse jogo você não é obrigado a nada. O primeiro Zelda é um jogo sobre liberdade. E é curioso, mas essa liberdade foi se perdendo nos jogos que vieram depois. Em A Link to the Past, você é obrigado a começar o jogo entrando nesse calabouço, porque sem isso a história não avança. Em Ocarina of Time, você só tá livre para conhecer o mundo depois de fazer um monte de coisa dentro dessa floresta. E Ocarina of Time é assim porque, claro, a história do jogo começa na floresta. Eu podia tentar explicar a jogabilidade, mas eu vou deixar a TV Globo fazer isso. Olha, a última novidade que saiu foi o Zelda 64. É o jogo mais esperado da história dos videogames, ficou cerca de 2 anos de atraso de jogo. É meio complicado, é um jogo de RPG, tem que entender o inglês. Eles vão sair ao decorrer do jogo, as pessoas vão explicando os personagens pra você o jogo. Pegue tal coisa em tal lugar, traga pra mim pra conseguir uma peça pra tal negócio. É um jogo de batalha aberto. É bom por esse motivo, então a criançada consegue jogar. E as meninas são feras também, não? Nada contra, mas são menos, né? Uma menina jogou tal jogo e o menino jogou o mesmo jogo, normalmente o menino chega mais longe. Até Ocarina of Time, a série Zelda tinha experimentado e inovado várias vezes. O primeiro jogo introduz o conceito de exploração em mundo aberto. A Link to the Past torna a exploração mais previsível. As paredes têm rachaduras para você saber o que você pode explodir e os textos dentro do jogo te ajudam a decidir para onde ir. O Ocarina of Time também experimenta coisas novas, e alguns desses experimentos viraram inovações que influenciaram vários jogos que vieram depois. O sistema de combate, que permite colocar um alvo no oponente, virou quase um padrão. Outro experimento de Ocarina of Time é colocar a ênfase na narrativa. E isso tem muito a ver com o momento histórico em que o jogo foi feito. Hoje ninguém duvida que os games são capazes de contar uma história, mas naquela época ainda havia dúvidas. E muitos desenvolvedores estavam dando tudo de si para provar que isso é possível. Ocarina of Time faz parte desse esforço coletivo, e a história do jogo tem uns momentos bem legais. O primeiro encontro com o Ganondorf é sinistro. Então você acha que pode proteger as minas de mim? Você tem coragem, guri. Aí ele puxa a espada, faz tchim. Risada maligna. Você quer cair na porrada? Muito engraçado. Curti tua atitude. Eu gosto muito dessa cena porque encontrar o vilão no começo do jogo, quando eu ainda sou fraco e pequeno, e saber que um dia eu vou ser grande e forte o suficiente para enfrentar ele com um pote de azeitona, isso me enche de determinação. É verdade, dá para enfrentar o vilão com um pote de azeitona. E tem outras coisas engraçadas na história desse jogo. Eu escondi minha vara em algum lugar. Hi, hi, hi. Que pau de qualidade você tem, guri? Se eu fosse bonitão que nem você, eu ia trabalhar em outro ramo. He, he, he.
Tudo bem, você pode não gostar desse tipo de humor, mas não dá pra negar. Esse jogo tem um jeito épico de contar uma história. Pra mim, o melhor momento é o resgate da Epona. Ela vivia nesse rancho e não devia estar muito feliz porque o dono dela é um babaca. Eu aposto uma corrida com ele e eu ganho a Epona dele. Só que aí ele tranca o portão pra não me deixar sair do rancho. Então eu pulo a cerca e ouço a musiquinha da vitória. Para poder focar na narrativa, o Ocarina of Time precisa sacrificar um pouco da liberdade do jogador. E a maior prova disso é essa fada. Ela está sempre me dizendo o que fazer. Ela está sempre me mandando continuar a história do jogo. A nave representa a ênfase que esse jogo dá à ordem, à narrativa. E a nave é meio que uma piada. Hello. Oh, damn it. I told you to stay with Epona. Isso não significa que priorizar a história que o jogo conta é ruim, e essa é a coisa mais admirável sobre essa série. Quando a ideia era dar liberdade ao jogador, o Zelda original, de 1986, fez isso direito. Quando a ideia era contar uma história dentro de um jogo, o Ocarina of Time fez isso direito também, só que o Ocarina of Time virou o modelo que todos os Zeldas depois disso seguiram, até que... Zelda, o Bafo dos Selvagens. Eu coloquei 200 horas da minha vida nesse jogo e eu não me arrependo nem um pouco. O que esse jogo faz é deixar um pouco de lado a influência do Ocarina of Time e priorizar aquilo que o Zelda original tinha de bom. Em outras palavras, isso significa priorizar a liberdade e não mais a história. As estruturas da época de Ocarina of Time foram abandonadas, e o jogo tenta dizer isso pra gente de um jeito simbólico, porque no Bafo do Selvagem você visita vários cenários de Ocarina of Time, e todos eles estão em ruínas. É como se os desenvolvedores estivessem tentando dizer pra gente que esse modelo não serve mais, ele entrou em colapso. You know, for myself personally, I prefer the latter, where the player creates their own story, so I don't think there needs to be such an in-depth story. But I know there are people who really enjoy in-depth, heavy, deep cutscenes or storyline, so it's kind of trying to find a balance between those two. And I think in this game we were able to create a game where the drama happens within the player. Resgatar a liberdade do Zelda original era um desejo declarado da equipe, tanto que o desenvolvimento do Bafo do Selvagem partiu desse protótipo 2D. As you can see, this is a 2D Zelda, but we use this as a way to experiment, so you could say this is a legitimate prototype of Breath of the Wild. O Bafo do Selvagem também aceita referências de outros jogos. A ideia de subir numa torre para revelar um pedaço do mapa já estava em Far Cry. A ideia de improvisar para resolver um puzzle já estava em Portal. E essa coisa de pegar minerais e ingredientes para criar um item útil com eles, isso já estava no Minecraft. Para resgatar o espírito do Zelda original, o Bafo do Selvagem precisou assimilar tendências estabelecidas por outros jogos. Para a equipe da Nintendo, que está mais acostumada a criar do que a seguir tendências, isso é um exercício de humildade. E foi assim que eles conseguiram criar um mundo realmente aberto, livre, cheio de opções. Nesse jogo você pode caçar, mas se você não se sentir muito confortável fazendo isso, tudo bem, porque você pode ser vegan também. Você pode explorar cada canto desse mundo, ou então você pode ir direto para o último chefe. Você pode escalar, você pode correr, você pode planar, você pode nadar, até... O quê? Não. Ah, é essa! You can't go any fucking further. Eu tava elogiando o jogo pela liberdade que ele me dá, e aí ele me agradece assim, colocando um sinal de proibido pendurado numa parede invisível na minha frente. Pô, isso é muito deselegante. Eu me sinto mal de reclamar disso porque, ok, esse mundo tem uma parede invisível que me prende dentro dele, mas ele é um mundo maravilhoso mesmo assim, cheio de possibilidades e tal.
Por que é que essa mensagem me deixa tão puto? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. A irritação que você sente diante dessa mensagem é o resultado de uma descoberta desagradável. Para saber por que você está irritado, você deve se perguntar o que você descobriu. Eu não descobri nada, eu estava descobrindo um monte de coisa até essa mensagem aparecer. Você descobriu que o jogo é só um jogo. Não, peraí, isso não é uma descoberta, eu sabia que eu estava jogando um jogo. Você soube disso, mas como a simulação te oferecia liberdades parecidas com as do mundo real, você esqueceu. Essa mensagem expõe o jogo como aquilo que ele é, um jogo. É como se você estivesse procurando o final do universo e o criador te dissesse "You can't go any fucking further". Eu não ia gostar muito, mas eu acho que eu ia querer saber o que é que existe além do nosso universo. Você quer saber o que existe além das nossas 2 dimensões? Claro! Eu posso te mostrar, mas é treta e sozinho. Pega essa parada. Eu tô vendo. Eu tô vendo a realidade por trás da minha realidade. Não, peraí. Se essa aqui é a realidade, então o meu mundo é uma ilusão? É o meu criador, eu vou conhecer o meu criador. Porra, vai tomar no seu filho de uma do cara. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e pode seguir nossa página no Facebook. Mas se você não quiser, tudo bem. Mais importante que a nossa narrativa é a sua liberdade para decidir isso sozinho. Tchau!